Saúde, o Instituto Nacional de Câncer estima mais de 700 mil novos casos da doença no Brasil até o ano de 2025. Cerca de 70% desses novos casos estão previstos para as regiões Sul e Sudeste, principalmente os cânceres de mama e próstata. Para falar sobre esse alerta na saúde, forma de prevenção, a gente conversa agora com a doutora Mariana Cancela, que é pesquisadora da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA. Tudo bem, doutora? Bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Adriana. Obrigada. Obrigada pelo convite, para falar sobre esse assunto tão importante. Muito importante. Bom dia, nós que agradecemos. Doutora, por que os cânceres de mama e próstata são os mais difíceis de se combater no nosso país, especialmente nessas regiões? Bom, tem uma série de fatores, que estão relacionados, à incidência do câncer. O câncer de mama e de próstata, eles são os mais incidentes, nas populações femininas e masculinas, respectivamente. Aí a gente consegue ter a prevenção. Existem vários... No histórico natural da doença, a gente consegue ter várias intervenções que podem ser feitas, No caso do câncer de mama, a prevenção primária, através da redução de fatores de risco, que podem ser evitados aí cerca de 20% dos casos, através de uma manutenção do peso, por exemplo, reduzindo o consumo de álcool, a amamentação. Só que tem outros fatores que não podem ser controlados, digamos, O Brasil está passando pelo que a gente chama de transição demográfica e epidemiológica, então o principal fator de risco para qualquer tipo de câncer é a idade. Então, o envelhecimento populacional, ele acaba acarretando numa maior incidência do câncer. O que chama atenção também no nosso levantamento, mama e próstata já são esperados, cabe também colocar que esse nosso levantamento, a gente leva em consideração também os cânceres de pele não melanoma, que são os mais comuns no Brasil como um todo, só que a gente faz essa descrição sem eles, porque eles são realmente muito numerosos pelas características do país e da população brasileira, Sua pergunta, Coronel Tadeu? Muito bom dia. Eu tenho uma grande curiosidade a respeito do câncer. Eu acredito que falta investimento na prevenção, não é? As pesquisas normalmente são realizadas quando se tem o caso em concreto, e aí então pode-se fazer inúmeras avaliações, Na opinião da senhora, a senhora acha que o Estado poderia economizar mais fazendo a prevenção do que a profilaxia? Não, certamente, Aqui a gente fala, tem alguns níveis de prevenção, Quando a gente fala em prevenção primária, é evitar os fatores de risco que causam o aparecimento dos tumores, Então, cabe colocar que o câncer não é uma única doença, são mais de 100 tipos de doenças diferentes. Então, para cada tipo de câncer, existe um tipo de prevenção. O principal exemplo, um câncer que pode, muito se fala em vacina contra o câncer, isso já é uma realidade, por exemplo, para o câncer de colo de útero, em que a vacina contra o papilomavírus humano, ela previne praticamente 100% dos casos, Por exemplo, na Austrália, eles já têm uma data prevista para a erradicação do câncer de colo do útero, 2032. Aqui no Brasil, a gente ainda está muito aquém disso, tem que ter uma cobertura vacinal maior contra o HPV, tanto em meninos quanto em meninas, é importante ressaltar, Mas é um câncer que pode ser praticamente erradicado. Um outro tipo de câncer também, câncer de pulmão, todo e qualquer câncer ligado ao tabagismo, a prevenção é fundamental. Tem também, a questão sobrepeso, obesidade, falta de atividade física, também que conseguiria, trabalhando essas questões preventivas, evitar aí uma série de tumores, por exemplo, câncer coloretal, cerca de 1/3 dos casos pode ser evitado com essas medidas.
Doutora, nos últimos dias tivemos informações, Preta Gil, por exemplo, está com câncer de intestino, né? E ela não tem 50 anos. E aí, lendo algumas publicações, a gente vê que há uma incidência de cânceres, no caso de intestino, com pessoas que não têm nem 50 anos. Isso ocorre por quê? Qual que é a recomendação? Qual o alerta que isso pode servir para que a população fique atenta? Sim, efetivamente a gente tem visto esse aumento, né, nessa faixa etária. Cabe ressaltar que continuam sendo os casos, né, eles estão em torno aí de 10 casos a cada 100 mil habitantes, tá? Mas também, né, são medidas aí. Tem, claro, histórico familiar, tem questões genéticas envolvidas também, mas os fatores de risco que nós podemos evitar, né, é evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados, da preferência alimentos mais naturais, né, que evitar industrializados, evitar o consumo de álcool. O tabagismo também está relacionado ao câncer do intestino, né, e a manutenção do peso saudável, a atividade física, né. Mas o câncer do intestino também a gente tem observado, por exemplo, nas regiões, na região sudeste, por exemplo, ele já é o segundo mais comum entre homens e mulheres, né? E na região centro-oeste também. Então, ele ultrapassou já o câncer de pulmão, por exemplo. As políticas, né, como o coronel havia mencionado, as políticas de prevenção, o melhor exemplo que nós temos é a política de combate ao tabagismo, que mostrou uma diminuição do câncer de pulmão entre os homens, né? Como as mulheres começaram a fumar um pouco mais tarde, ao longo do tempo, então a gente ainda não está vendo essa queda nas mulheres, mas entre os homens a gente vê claramente essa queda na incidência do câncer de pulmão. Ô, doutora, ao mesmo tempo os tratamentos contra o câncer ou contra os cânceres em geral têm avançado com o tempo e esses equipamentos, medicamentos chegam a hospitais públicos também? Bom, no SUS, né, existe todo um trabalho que é feito através da Conitec, que é a avaliação desses medicamentos. Uma vez avaliado pela Anvisa, né, é feita toda essa avaliação para incorporação no Sistema Único de Saúde. Deputado Coronel Tadeu, mais uma pergunta. E falando do SUS, do Sistema de Saúde, a avaliação que eu faço de tudo que eu aprendi desse setor de saúde é que nós temos uma deficiência até não só estrutural da demanda atual, como também da projeção dessa demanda. A gente sabe que os casos têm aumentado, a senhora mesmo comprovou isso aí pelos estudos que a senhora fez, e a gente vê uma deficiência. E muitas vezes eu entendo, eu observo que às vezes até uma falta de organização, de reorganizar o sistema para que o atendimento possa ser melhor. Às vezes não é tanto a falta do recurso, mas sim o mau gerenciamento que é feito desses recursos. A senhora tem essa mesma impressão sobre o Sistema Único de Saúde? Bom, a questão do Sistema Único de Saúde, né, toda e qualquer organização do sistema, qualquer decisão que ela é tomada, ela cabe aos 3 entes, né? A esfera federal, estado e município. Então, o nosso relatório, né, as estimativas do INCA, o que a gente procura é fornecer subsídios para os estados para que eles possam identificar quais são as necessidades naquele determinado estado para poder alocar recursos de maneira racional para poder combater o câncer, né, de maneira adaptada à região. Porque a gente tem essas diferenças de perfis que é muito evidente no Brasil, né? E, doutora, para a gente fechar a nossa conversa, a pandemia represou muitos tratamentos e também exames que poderiam ser exames preventivos para a doença. Já se tem uma ideia, nesse momento, a porcentagem de todos esses casos que ficaram represados, como é que está a situação nesse momento? As pessoas que faziam tratamento, interromperam, já voltaram? O que já se sabe desse quadro no Brasil?
Bom, por enquanto a gente ainda não tem esses números, tá, completos, porque esses números eles são feitos através de projeções, né? Então, por exemplo, as nossas estimativas aqui para 2023 a 2025, elas não levaram em consideração a situação da pandemia, porque leva um certo tempo até os dados de câncer serem tratados, né? Por exemplo, a gente só fazendo uma diferenciação entre doenças transmissíveis, né, como a Covid, por exemplo, em que você tem os dados em tempo real, é uma doença transmissível, você tem que agir ali para poder fazer essa interceptação, esse controle dessa doença. Com o câncer é diferente, porque a gente, como eu já mencionei, são vários tipos de doenças diferentes, então nós precisamos ter, primeiro, esse perfil claro, né? E isso a gente obtém através de uma imensa rede de colaboradores no Brasil inteiro. No Brasil, a gente tem o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é um excelente sistema de mortalidade, só que o tempo de tratamento dos dados, e isso é natural em qualquer país do mundo, tá? Para fazer todos os controles de qualidade, etc. E a compilação desses dados leva um certo tempo. Então, agora nós temos acesso aos dados de 2020. Para o câncer também é a mesma coisa, para incidência, para a questão hospitalar. Então, a gente tem um certo prazo, assim, né, de ter o acesso a essas informações para poder produzir esse tipo de relatório. Mas certamente, sim, a pandemia ela está tendo um impacto, tá? O impacto, inclusive, ele tem sido previsto até a longo prazo, porque, bom, com as pessoas em casa, enfim, com todo o estresse de confinamento, etc., né? Muitas pessoas aí mudaram de hábitos, ou, enfim, começaram a fumar mais, a se alimentar de forma inadequada, ou o consumo de álcool aumentou muito durante a pandemia. Então, essas questões certamente vão levar a um aumento na incidência daqui a uns 10 anos, por exemplo, né? Porque como o câncer é uma doença que tem uma latência longa, então a gente não tem a exposição agora e o aumento da incidência imediato. Leva um certo tempo para a gente conseguir observar esse aumento de incidência. Alertas importantíssimos. Doutora Mariana Cancela, pesquisadora da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA. Obrigada, doutora, pela participação, pela entrevista. Bom sábado. Obrigada para vocês também. Bom sábado.